Boa noite, meus amigos. Hoje, dia 27 de dezembro de 2023, estamos realizando a última egrégora do ano e o Nivaldo Odo acabou de fazer a nossa vibração de amor e de cura, fazendo uma visita a nossos antepassados, uma homenagem a eles. Nivaldo, se você quiser falar alguma coisa para quem está nos assistindo nesse momento, por favor. Só tenho a agradecer a todos que acompanham a Egrégora desde 2020. Foram 3 anos. Parece que foi ontem realmente. Surgiu a ideia, começamos a fazer, e tenho certeza que a cada ano eu estava verificando, existem 52 quarta-feira. Provavelmente esse daqui, 156. Ou estamos próximos, ininterruptas, servindo o que é mais importante. Todos nós, semanalmente aqui. É motivo de muita alegria. E eu procurei contribuir essa minha singela homenagem aos antepassados e também espero que tenha chegado até as pessoas que estão necessitando. Muito obrigado a todos. Gratidão, Nico. Eu vou pedir para o Marcos, em nome do Instituto Mais Atitude, fazer o agradecimento a você. Por favor, Marcos. Boa noite, Nivaldo. Foi lindo, viu? Maravilhoso. Essa semana é intenso, né? Dessas comemorações e trouxe paz, assim. Foi bem emocionante também. Parabéns, viu, Nivaldo? Muito obrigado. Gratidão aí pela cooperação, pela ajuda aí. Muito obrigado, Marcos e Júlia. Muito obrigado, Nivaldo. Continuem conosco, porque agora vamos receber a nossa amiga Linde Barbosa, que vai se apresentar, vai falar sobre o tema dela. Linde, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Por favor, a palavra é toda sua. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço por estar mais um final de ano aqui nessa sala. O ano passado foi uma experiência muito bacana poder falar sobre a mediunidade de Umbanda para vocês. E aí, hoje, encerrando o ano na religiosidade de Umbanda, expliquei para o Renato, a gente abre o ano saudando o Orixá Exu e fecha o ano saudando o Orixá Exu, porque Exu é esse mensageiro, ele é o Senhor dos caminhos. Então imagine que nesse momento, enquanto o Nivaldo estava fazendo a sua vibração, havia a atuação de Exu, porque ele é o mensageiro, ele que estava levando essas energias e estava trazendo as energias. Então, essa é a atuação desse orixá. Ele se relaciona com todos esses planos espirituais, físicos, interligados. Então, falar sobre esse orixá, para a gente, é uma honra. Para nós, umbandistas, é sempre uma honra, porque não é qualquer um que pode ter a palavra sobre Exu. Existe uma hierarquia que é respeitada dentro da religiosidade. Então, poder falar desse tema para mim é uma honra, porque significa que o orixá quer que eu fale. Então, eu falo pelo orixá hoje. E eu vou pedir para o Renato iniciar a apresentação. Eu espero não me estender muito, porque o mais importante para mim serão as perguntas, né? E não a exposição, porque eu acredito que as dúvidas é que podem trazer luz à nossa conversa, né? Então, o tema da palestra é Exu e o Universo. E aí eu vou pedir para seguir, como eu sempre explico, toda vez que eu estive nessa sala, né, eu estive falando sobre a religiosidade de Umbanda e fazendo a vibração,
eu fiz a vibração de Obaluaê, se eu não me engano foi no meio do ano, né, Renato? Na nossa religiosidade, a gente sempre abre cantando e a gente sempre fecha cantando. E normalmente a gente canta durante, então faz parte do nosso culto. Então eu vou cantar uma música, se chama Padê. Padê é uma oferenda que a gente faz para Exu e ela tem a ver com toda uma questão nagô africana. A gente vai entender um pouco melhor aqui na nossa conversa. Laroye, Exu, Exu, Aimojubá. Abre o caminho, sentinela está na porta. Abre o caminho pro mensageiro passar. Abre o caminho, sentinela está na porta. Abre o caminho pro mensageiro passar. Pro mensageiro passar, pro mensageiro passar. Abre o caminho, sentinela está na porta. Abre o caminho pro mensageiro passar. Abre o caminho, sentinela está na porta. Abre o caminho pro mensageiro passar. Pro mensageiro passar. Pro mensageiro passar. Laroye. Laroye é uma palavra em Yorubá que significa salve Exu. E para iniciar, vou pedir para o Renato colocar esse trailer. É um documentário que foi feito entre Brasil e África pelo cineasta Tiago Zanato. E para a gente abrir essa conversa, eu também vou pedir para a gente ver esse trailer. Obrigada, Renato. Tá sem som, Renato. Tem que ligar aqui, ó, o som. África, América Latina. Olha, eu vou falar uma coisa bem claro para você, para quem vai ouvir. Eu não me importo com o que as pessoas vão achar, mas o ocidental é muito ignorante. As pessoas que prejulgam o terceiro mundo, a África, a América Latina, deveriam, em primeiro lugar, aprender o que é o conceito da riqueza. A riqueza não é só dinheiro. Exu é orixá primordial. Ele fez parte dos primeiros orixás que o Ser Supremo, Eledumare, criou para dar condições para que a Terra fosse possível ser habitável. One of the qualities of Exu is that he makes chaos and he makes then the order out of this chaos. So that things get somehow purified. É óbvio que Exu foi demonizado. Tem pessoas que acham sincretismo com o diabo foi algo de uma ingenuidade, mas eu penso absolutamente o contrário. Isso foi meticulosamente feito como processo de dominação cultural e política, né, dos escravos africanos.
ṣeré o eléré lògùn àwa o. ṣeré o eléré lògùn àwa o. ṣeré o eléré lògùn àjọbọ o. gbẹ́lájẹ eléré lògùn àwa o. Olóríyé ayé. Olóríyé. Esse é só um trailer desse documentário que, infelizmente, ainda não está disponível para o grande público. Ele está rodando alguns festivais. Eu tive a oportunidade de assistir no final do ano passado. É um documentário feito com o Thiago Zanato junto ao Nazi. O Nazi é aquele cantor. O Nazi, ele tem uma história muito próxima de um templo que fica em Bertioga chamado Odudua. E é esse templo que o Baba King é, no caso, né, o grande líder. E o Baba King é um professor universitário, né, ele é um professor da USP, ele tem um trabalho não só de pesquisa sobre a questão das africanidades, como ele também dá aula de Yorubá, entre tantas outras atividades, e comanda o Templo do Dua, que tem uma unidade em Bertioga, que é muito linda, maravilhoso, vale a pena passar um domingo lá e conhecer. E tem a outra unidade que fica na África, né, na região da Nigéria. E o Baba King também faz esse trabalho de desmistificar o Orixá Exu, que é uma figura que foi muito demonizada pela história, mas demonizada no sentido de não entendimento. Então, não entender o que era o culto Nagô, o culto dos africanos, e trazer uma informação completamente errada. Então, a gente brinca, né, quando a gente está assim, nas nossas rodas de conversa, que a maior fake news produzida até hoje, que ainda continua circulando, é sobre, né, o orixá e sobre as entidades Exu, que realmente é um grande equívoco e que a gente tenta, através dessas palestras, através dos trabalhos, desmistificar esse assunto. E aí a pergunta é, quem é Exu, né? O que é o orixá Exu? Vou pedir para o próximo slide. Eu trouxe aqui a Mônica Bonfiglio, que também é uma grande estudiosa. Eu não sei se vocês sabem, né? Além de astróloga, né? De fazer mapa astral e de ter todo esse trabalho que ela tem aí midiático no sentido do ensino da espiritualidade, a Mônica Bonfiglio é uma mãe de santo, né? Ela é uma mãe de santo, passada por toda a ritualística do candomblé, não foi nem da Umbanda, ela passou por toda a ritualística do candomblé. Então, ela fala com muita propriedade quando ela traz o assunto, porque ela realmente se aprofundou muito nas questões. E aí eu peguei esse livro dela, é um dos livros que eu consultei. O livro se chama Orixás, Anjos da Natureza, um estudo sobre os deuses do candomblé. E o que a Mônica vai falar sobre esse orixá nesse livro? Ela vai trazer a seguinte informação. Exu, significado, esfera. Dia da semana, segunda-feira. Cores, vermelho, um vermelho ativo e preto. Por isso que eu estou com essas cores aqui representando. Que é o vermelho ativo e o preto, absorção do conhecimento. A saudação em Yorubá, Laroye, significa salve Exu. O número é 1, porque é o primeiro. E o elemento é fogo. O domínio é a encruzilhada. E o instrumento são 7 ferros presos em uma mesma base, voltados para cima. Então ela nos diz, com sua natureza andrógena, Exu é o primeiro a ser citado,
servindo como uma espécie de função diplomática entre todos os orixás e os seres humanos. De acordo com a mitologia africana, é o princípio dinâmico que possibilita a existência, sendo responsável pelo destino de cada um. Ou seja, cada pessoa, antes de nascer, escolhe o seu destino, determinando as características individuais da sua personalidade. Assim, Exu é esse regulador do cosmos, o Deus da ordem, e o recadeiro das divindades, para fins úteis, passando a ser brincalhão quando a sua ajuda é solicitada por uma questão fútil. Por isso que muitas vezes se entende, se interpreta a manifestação, principalmente espiritual, né, das entidades Exu, de uma maneira errônea, mas é que as pessoas, às vezes, elas não têm muita noção do que elas pedem, a espiritualidade num geral, né? E isso não precisa ser só na religiosidade da Umbanda. Na religiosidade geral, às vezes, os pedidos, eles têm um certo egoísmo, né? Eles têm uma coisa muito egóica de cada um e muitas vezes não estão no parâmetro do coletivo. É aí que o pedido, às vezes, pode ser considerado fútil. Ele tem forte ligação com o fogo, simbolizando o seu lado ativo de crescimento. E Exu não é escravo do orixá e nem pode ser sincretizado com o diabo, como muitos brasileiros creem, baseados na tradição católica. Os seus símbolos são 7 ferros voltados para cima, representando os 7 caminhos do homem. É o mais humano dos orixás, sendo uma divindade de fácil relacionamento. Não é dele a responsabilidade de decidir o que é certo ou errado. Ele apenas realiza a tarefa para o qual foi invocado, ou seja, ele é neutro, ele não julga o que é certo ou o que é errado. Não é dele a responsabilidade. Desculpa, estou repetindo. Tem o mesmo papel do deus Mercúrio, o mensageiro dos deuses do Olimpo, encarregado de todos os negócios, até mesmo dos desonestos, na mitologia grega. Sua função de contato entre o Babalaô e os demais orixás faz com que supere o real e atinja o supra-real, o mágico. São os orixás que respondem no jogo de búzios, mas é Exu que traduz as respostas. Ele poderia ser considerado como um anjo rebelde, lendário e heróico, mas ele é o primeiro orixá que vive na casa de Oxalá. Oxalá, eu não sei se vocês se recordam, quando eu dei a palestra sobre Umbanda, eu expliquei que ele seria a própria energia crística, né? Então, algumas pessoas relacionam Oxalá à figura de Jesus, e até a imagem tem uma semelhança, mas é justamente para transmitir a mensagem de que é uma energia crística. E aí não é só Jesus, só Oxalá, podem ser diversos outros seres que passaram aqui por esse planeta e que de alguma maneira plantaram essa energia crística e que estão por aí no cosmos, estão por aí no universo fazendo o seu trabalho, como no caso de Jesus, que é o governador do nosso planeta, né? Então, Oxalá tem esse significado dentro da Umbanda, a energia crística, a energia primeira de todos os orixás. E aí, Olorum, Olodumaré, que seria uma denominação de Deus, mas não o Deus supremo, e sim aquilo que vai derivando, porque Deus, como ele é supremo, ele vai dando, né? Ele vai dando funções a outros seres que também são deuses. Então, na africanidade, isso tudo é muito bonito de se entender como todo esse papel coletivo e todo esse papel hierárquico das energias, elas são realmente trabalhadas ao bem do todo, do cosmos. Vou pedir para o próximo slide, Renato. E aí, a Mônica, ela também traz uma história que é mitológica. E eu também resolvi aqui fazer a leitura
para a gente poder entender um pouco essa dualidade, né, do Orixá Exu. Então, agora eu vou tentar transmitir essa história da melhor forma possível, que às vezes eu acho que a tela, ela pode, às vezes, dar uma interpretação diferente para as pessoas que estão ouvindo. Mas vamos lá. Esse é o mito, tá, gente? A primeira parte que eu falei da Mônica é como ela descreve o orixá, e agora seria o mito, né? O mito já é uma coisa lendária. Oromilá teve 3 filhos, Ogum, Xangô e Exu. Este último era muito briguento e vivia lutando. Um dia, Exu disse ao pai que estava com fome e que queria comer um animal doméstico. Ele consentiu, mas a fome não passou. Então Exu saiu comendo de tudo que via pela frente, árvores, pastos ou animais. Chegou até mesmo a comer o mar. E quando estava para comer o céu, Oromilá ordenou a Ogum que matasse o irmão. E assim foi feito. E a paz então voltou a reinar, só que temporariamente. Depois disso, o pouco que sobrou dos rebanhos foi dizimado pelas pestes. As colheitas não produziam frutos e os homens caíam doentes. O sacerdote de Ifá, então, consultou o Epele-Ifá, e esse respondeu que Exu estava com ciúmes e queria mais atenção, mesmo depois de morto. A partir deste dia, nenhuma oferenda a qualquer orixá era aceita sem que Exu fosse servido em primeiro lugar. Exu é o mais astuto de todos e é capaz de provocar mal-entendidos, discussões, enfim. Ele aprecia muitíssimo as oferendas que são consagradas a ele. E caso nada lhe seja oferecido, o seu espírito brincalhão não demora a criar encrenca. Diz a lenda que certa vez 2 camponeses amigos esqueceram de fazer as suas oferendas na segunda-feira. Eles eram vizinhos, tendo suas terras separadas por uma grande cerca. Exu então colocou um chapéu pontudo de 2 cores, de um lado vermelho e do outro branco. Foi passear nas fazendas andando em cima da cerca. Cumprimentou o trabalhador da esquerda e depois o da direita. E assim que Exu foi embora, os 2 comentaram sobre o chapéu, que era grande, pontudo e que sua cor chamava a atenção. Houve muita confusão, porque um dizia que a cor era branca e o outro afirmava que era vermelha. Os 2 tinham razão em defender seu ponto de vista e, irritados, atracaram-se até a morte. Exu então apareceu dando uma enorme gargalhada, pois havia se vingado dos 2. E apesar da lenda mostrar esse seu lado perverso, sabemos que ele pode ser o mais benevolente dos orixás, se tratado com respeito. Ou seja, o mito nos coloca a dualidade, né? Apesar de ser uma história forte, uma história que a princípio de ser ouvida a gente fica meio assustado, nossa, mas como assim? Ele é um mito, ele quer dizer exatamente o quê? A dualidade de cada um de nós, a dualidade que existe dentro de cada ser. Esse é o primeiro princípio desse orixá, porque ele representa a nossa psique e ele representa a verdade que existe em cada um de nós. Só que ele nos mostra isso de maneiras que nem sempre são muito bacanas, ou como foi dito no vídeo, ele cria um caos para depois organizar. Essa é a atuação energética desse orixá. Aí eu vou pedir para passar novamente para a gente falar exatamente desse trabalho
no caso dessa energia, né? O que seria essa energia no universo? A cosmovisão da origem, ou seja, a origem de tudo. A gênese mítica afro-iorubana. A gênese é a criação, ou seja, então é a criação mitológica afro-iorubana. E quando a gente fala afro-iorubana, a gente está falando de uma região estabelecida nos nagôs, tá? Porque como a África é muito grande, é muito amplo falar, mas a gente sabe que o culto que chegou aqui ao Brasil foi o culto dos nagôs, tá? Então, a gente tem que entender também que não foram todos os cultos africanos que chegaram aqui no Brasil. E ele seria o primeiro orixá. Então, quando a gente começa a falar dos orixás, o primeiro seria ele. Ele é o criador, né, da primeira estrela e o ordenador do sistema cósmico, e assim como o poder organizador do caos. Às vezes é difícil a gente entender como que isso se situa, mas é mais ou menos assim. Vou tentar dar um exemplo de uma ação que às vezes a gente acha que não está em energia de Exu, mas ela poderia estar. Então, vamos tentar imaginar o seguinte: houve uma constelação familiar. Então, a gente sabe que quando há uma constelação familiar, aquela constelação ela pode trazer uma desorganização naquele sistema. Essa energia que normalmente se desorganiza para depois organizar, é essa energia que a gente fala, que é essa energia desse orixá que vai primeiro tumultuar uma situação para que todos possam ver a verdade que ali existe, para que depois essa verdade seja organizada e seja colocada em ordem. Aí pode ser que fale assim, nossa, mas numa constelação familiar pode ter o princípio dessa energia atuando? Sim, porque como o Orixá Exu, ele é um mensageiro e ele é quem trabalha todas essas energias, ele pode estar ali, sim, essa energia movimentando, estabelecendo justamente essa mudança que precisa acontecer, que foi provocada por um processo terapêutico, que no caso eu citei aqui a constelação familiar, mas que podem ser diversos processos, tá? Renato, você pode passar para o próximo? E aí tem essa questão que muitas vezes as pessoas querem entender por que Exu é o dono das encruzilhadas. A encruzilhada, gente, nem sempre é a representação da encruzilhada física, né? Apesar que a gente relaciona com a encruzilhada física. Mas essa encruzilhada é a encruzilhada que pode ser representada pela psique humana, né? Os diversos caminhos que as pessoas escolhem, as diversas escolhas, como que a nossa psique vai se desenvolvendo e vai se trabalhando no sentido de se conhecer a si mesmo. Porque como Exu é a verdade, então a gente precisa sempre entender a verdade de cada um. Quando uma pessoa vai se consultar com a entidade Exu, aí eu não estou falando do orixá, estou falando das entidades. A primeira coisa que ela vai perceber é que normalmente é como se ela estivesse olhando para um espelho. E por quê? Porque a entidade vai tentar representar quem está à frente dela da melhor maneira. Então, é como se você se visse no espelho e aquilo vai te incomodar. Vai te incomodar por quê? Porque você está olhando para você está olhando para as profundezas de si mesmo, que muitas vezes a gente vai maquiando, né? Porque a nossa psique, ela vai ali trabalhando, ela vai colocando formas que muitas vezes a gente não quer enxergar. Então, muitas vezes a gente pode falar assim, não, mas eu sou bom porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo, e de repente lá no seu íntimo, os seus sentimentos não é bem assim. Então, você tem uma ação, mas o seu sentimento é contrário. Essa energia de Exu quer te mostrar exatamente isso. Qual é a sua verdade? Você realmente é essa pessoa que você vai praticar o bem, mas lá no seu íntimo, o seu sentimento ainda vai estar lá brigando dentro de você? Então, vamos tentar olhar para isso, para que a sua verdade venha para fora e você também possa organizá-la. Porque, como ele é o organizador do caos, ele não é só o organizador do caos externo, ele é o organizador do caos interno de cada um de nós,
né? Então, essa energia ela vai ter que ser trabalhada também dentro da gente. É aí que está a questão das encruzilhadas, né? E aí, qual seria o caráter e a ação real de Exu? Guardião da casa de Oxalá, Senhor dos caminhos abertos, Odara, que quer dizer benevolente, e Tiriri, que é valoroso do caráter. Ou seja, a energia Exu pede que você seja valoroso de caráter e sempre olhe para a verdade de si mesmo. Próximo slide. Lindy, é o Renato que está falando. Oi. Eu não quero te colocar em nenhuma saia justa, mas você conseguiria falar para nós um pouco sobre esse símbolo da encruzilhada, o significado de cada ponto dele? Você teria condições de falar sobre isso? Então, esse símbolo, ele representa o masculino e o feminino, né? Então, a parte de cima é a parte masculina e a parte de baixo é a parte feminina. E aí tem os dois polos, que seria esses pontos que estão entre o tridente de cima, que seria o masculino, e o de baixo, que seria o feminino, e esses dois polos, que também representam dualidades. Não sei Ok. se eu fui bem clara de Não, sim, explicar. é mais para a gente conseguir visualizar um pouco melhor, né? Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, viu? E aí, o que que acontece, né? Como é que vem essa história desse nome, desse orixá, entrar como essa questão demonizada? Aí a gente precisa entender um pouco a parte histórica da diáspora africana, né? Então, o que é a diáspora? A diáspora é justamente essa dispersão de um povo do seu local de origem, em consequência, no caso, né, de uma perseguição política, religiosa ou étnica, né? Então, por exemplo, nesse momento, a gente está tendo guerras na Ucrânia, a gente está tendo guerras no Oriente Médio. O que acontece com as pessoas desse local nesse momento? Eles estão sofrendo essa diáspora, né? Eles estão se dispersando porque eles precisam tentar sobreviver a essa guerra que está acontecendo. Só que isso traz o quê? Traz essa cultura dessas pessoas para esses outros lugares. Então, aqui no Brasil aconteceu isso. Quando os africanos chegaram, eles trouxeram consigo a sua cultura. E mesmo eles estando passando por um processo de escravidão que durou aí, né, 400 anos praticamente, eles não abriram mão de toda a sua cultura e de toda a sua religiosidade. Só que isso foi, obviamente, se misturando com também a cultura e a religiosidade de quem? No caso dos colonizadores europeus, né, que também eram católicos, e foram, no caso aí, durante todo esse período da história, os principais antropólogos, né, que acabaram traduzindo essas tradições orais africanas. Então, eles foram que traduziram e trouxeram. Não foram os africanos falando de si, quem foi que entendeu como era aquele rito, que entendeu como era aquele processo e foi passando. E isso, gente, dura até hoje, por mais estudos que hajam, né? Porque assim, eu estou falando aqui para vocês, gente, mas se vocês resolverem dar uma pesquisada, vocês vão ver a quantidade de estudo, principalmente acadêmico, que existem sobre essa questão de como as religiosidades foram se misturando e foram dando vazão a outras religiosidades. Então, é como eu falei aqui na palestra do ano passado, a Umbanda ela é uma religiosidade brasileira, mas ela é uma religiosidade brasileira que ela tem ali o fundamento dela dentro do culto Nagô, porque é justamente esse culto africano que chegou no Brasil. Então, entender que o sincretismo que foi feito com essa figura diabólica, que é uma figura do catolicismo, isso não existe na nossa religiosidade. Em outras religiosidades também não existe. A figura de Deus, o diabo, é uma coisa da religiosidade católica. Então, colocar o orixá nesse princípio de demonização
foi aí um embate, né, desse sincretismo que custa muito caro dentro da história das religiosidades, não só as africanas, como também as suas diversas ramificações que houveram aqui no Brasil, tá? Renato, pode ir para o próximo? E afinal, quem seria, né? Aí eu vou falar, por exemplo, das entidades Exu, porque uma coisa é a energia, o orixá, outra coisa são as entidades que trabalham dentro dessa falange, que aí são quem? São espíritos desencarnados que, por questões, né, obviamente, deles lá na espiritualidade, resolvem trabalhar nessa falange espiritualmente no sentido do quê? De evoluir, no sentido de aprender a evoluir através do princípio dessa energia. Então, qual é o trabalho que eles vão fazer? Eles vão ser executores dos destinos, cabaça da existência humana seria a mãe, né? A mãe da existência humana, dono dos caminhos, mensageiros, mediadores, organizadores, comunicadores e ordenadores. Então, eles vão trabalhar em falanges diferentes, cada uma com o seu trabalho espiritual, cuidando das pessoas que vão procurar esse tipo de ajuda, esse tipo de, digamos assim, consulta espiritual. Então, aí a gente já está falando não do orixá, a gente está falando das entidades, que no caso são aquelas que atendem aos consulentes que vão procurar por essa ajuda, tá? Tem o próximo, Renato? Aí tem um ponto que eu vou deixar para depois. Eu não vou cantar ele agora. Então, eu vou pedir para o Renato passar e depois a gente canta esse ponto. Pode passar. Bom, aqui eu acho que eu estou repetindo um pouco, né? Porque eu coloquei quem era Exu, dei todas as ordenadas, mas aí a gente vai fazer uma análise de como os símbolos eles se encontram. Então, aqui a gente tem o que? A gente tem o símbolo da psicologia, né? Que é a psique na letra grega, e a gente tem o garfo de Exu e Pombagira, que é justamente aquele primeiro símbolo da encruzilhada que o Renato pediu para a gente explicar. Aqui, Renato, acho que a explicação ela fica um pouco mais visível. Existe uma relação entre o símbolo grego com o símbolo iorubano, né? O símbolo de Exu iorubano, que é justamente para falar do quê? Da psique. Porque tudo isso que a gente está falando é para a gente resumir o seguinte, gente, essa energia, ela está na psique humana, ela está justamente nesse processo mental que a gente precisa aprender a lidar, né? Então, a gente precisa aprender a se conhecer, a gente precisa aprender a se entender, a gente precisa entender quais são as nossas verdades para que a gente consiga atuar no mundo de uma forma ordenada, porque senão o que a gente vai fazer? A gente vai sair por aí causando o caos. E se a gente causa o caos externo, a gente também causa o nosso caos interno. Então, toda essa energia é para a gente entender exatamente esse processo de que nós somos esses agentes. Então, a gente tem essa energia vital, a gente tem essa energia e o poder de organizar e desorganizar, não só a própria vida, como a vida das outras pessoas. Então, quando a gente começa a entender como a gente vai trabalhar essa energia, a gente começa a entender também que a gente pode ser muito mais o papel do organizador do que o do desorganizador. E isso tem a ver muito com a psicologia, tá? Então, é só ir para tentar fazer um paralelo. Não quis falar muito ali, porque eu queria trazer esse encontro, né? Então, é justamente isso, o guardião de todas as encruzilhadas que permite ou não o trânsito inconsciente, subconsciente e consciente. Então, é esse exercício que a gente sempre faz. Normalmente, no kardecismo, no espiritismo, se fala muito da reforma íntima. Mas a reforma íntima é justamente esse poder de organizar, né? De se entender e se organizar. É que em cada religiosidade a gente sempre vai trazer
de uma forma, um nome. E para a gente, Exu é justamente esse princípio, tá? Pode ser Lindy, o próximo? é o Pode. Renato novamente. Quando você me explicou sobre o simbolismo ali da encruzilhada, você falou que esse símbolo que aqui está agora seria a parte de cima a masculina e a de baixo a E a de feminina. baixo a feminina, Pode exatamente. ser até que você tenha que retornar um dia para nos falar sobre ela. Mas a pombagira, para quem é leigo, também não é a figura da mulher ideal, né? Para os leigos aqui, até tem uma figura relacionada à leviandade, enfim, né? Isso é errado, é mito. Você um dia pode voltar para explicar sobre isso para a gente. Posso sim, mas posso até esclarecer para você agora, a princípio, assim. Assim como o Exu é o mensageiro e é esse trabalhador, organizador, ele conta com a ajuda do polo feminino, tá? Porque ele é o polo masculino, ele é a vitalidade masculina. No caso, a pombagira, ela representa a energia feminina, mas também dentro aí de um mal entendimento, vai sempre ser colocado que a energia de pombagira é uma energia leviana, mas ao contrário, a energia de pombagira é justamente para a mulher entender a si mesma e entender o seu papel, que as pessoas falam hoje, né, até de uma forma errada, essa questão do empoderamento, mas não é um empoderamento da mulher no sentido libertário e leviano, é no sentido da mulher entender que ela tem a sua própria propriedade, a sua própria força divina, a sua própria energia. Ela não precisa depender da energia do outro, né? É um outro exercício de conhecimento. Aí, quem trabalha muito com essa energia, quando você trabalha, por exemplo, com grupos de sagrado feminino, você vai entender o que é essa energia feminina no sentido mais amplo, mas não no sentido da leviandade. Você vai entender a sabedoria, você vai entender se conhecer, se fortalecer, ser uma pessoa independente, né? Não ser uma mulher submissa, outros valores. Essa força feminina, que no caso do Exu, porque assim, Renato, o Exu também ele pode ser interpretado muito pelo lado, digamos assim, sexual, o que também é errado. Mas isso é a interpretação que é errada, porque, por exemplo, como Exu é vida, como Exu é a energia da vitalidade, então vai se misturar a vitalidade com a questão da sexualidade. Só que veja bem, para nós nascermos, para nós estarmos aqui, nós passamos por um princípio de uma relação sexual, porque todos nós somos frutos de uma relação sexual. Senão, nós não estaríamos aqui. Agora, o Sim. que é essa energia vital de Exu? A energia da vida, da vitalidade. Então, para você, né, para os homens aqui, para você ter a força do desejo, né, a força da relação, da sexualidade que vai promover a vida, tudo isso é uma energia. Isso não vem do nada. É uma energia que a gente está ali trabalhando, certo? Então, esse orixá, ele vem fortalecer o quê? A energia masculina, assim como a pombagira vem fortalecer a energia feminina. Então, por exemplo, todas as mulheres que por exemplo, vão ter problemas, câncer de mama, problema no útero, problema... Isso tudo está ligado a uma energia feminina, muitas vezes mal trabalhada. Então, o papel dessas moças é que as mulheres entendam que essa energia ela pode ser trabalhada para o seu bem, e não o oposto. Porque muitas pessoas aqui na sala devem saber que problemas femininos, principalmente de saúde, muitas vezes estão relacionados a problemas psíquicos relacionados ao masculino. E aí isso se transforma o quê? Se transforma em doença. Mas no trabalho espiritual das pombogiras, elas querem trazer o que? Elas querem trazer a cura. Elas querem trazer o ensinamento de que a mulher pode entender essa psique feminina. Então, enquanto Exu quer que a gente entenda a nossa psique, a nossa verdade e organize o nosso caos, a pombogira também quer isso.
mas ela quer isso dentro da energia feminina, porque nós somos os dois polos. Não é sempre o yin e o yang atuando? Então, são essas forças, só que elas são representadas de outra maneira, né? Elas não são representadas só como polo yin e yang. É como o Nivaldo estava falando, por exemplo, do costume da mãe dele. A mãe dele tem um costume que, para nós umbandistas, gente, é claro, é o contato com a energia ancestral que a gente vai estar ali fomentando dentro de Obaluaê, da cura das almas, da cura da energia ancestral, para que nós sejamos curados. Então, a mãe dele estava ali sempre fazendo um trabalho de cura. Olha que lindo. O tempo inteiro, todo ano ela fazia esse trabalho. E é sempre essas energias sendo movimentadas. Agora, imagina como que essa energia toda chegou na família dele, por ela estar sempre lá fazendo. Espiritualmente, a gente não sabe, mas eu entendo que foi positivo para todo mundo, porque ela estava sempre ali manipulando aquela energia. E às vezes a gente pode manipular com conhecimento ou não, Renato, sabe? Às vezes a gente só tem uma intuição. E a intuição, às vezes, é importante para isso. Mas, às vezes, a gente se aprofunda e a gente tem o conhecimento melhor, né, para a gente poder lidar. Então, assim, é sempre um erro, um equívoco relacionar Exu e Pombagira a questões da sexualidade. E aí eu aponto assim, né? Eu sei, né, principalmente que a internet, tudo isso, gente, mostra coisas horríveis, que não estão ligados à nossa espiritualidade. Estão ligados o quê? Estão ligados a uma coisa que existe em qualquer religiosidade, que se chama espíritos zombeteiros, espíritos brincalhões que estão por aí aprontando o tempo todo e que muitas vezes nós somos alvos, por quê? Porque nós não temos proteção espiritual. Perfeito. E a proteção espiritual, ela independe da religiosidade. Sem dúvida. Qualquer religiosidade vai nos trazer proteção espiritual. Agora, se a sua religiosidade é uma religiosidade, digamos assim, que aí eu vou falar enquanto Exu aqui, que não é verdadeira, é uma máscara que você criou, a hora que você se deparar com o Exu vai olhar para você e vai falar assim, então, mas você realmente tem essa fé? Porque eu consigo ver a sua verdade. E você quer olhar para você mesmo? Então, é nesse sentido que a gente está falando. Agora, a gente sabe que por aí, sabe, Renato, tem coisas horríveis. Por isso que o nosso trabalho é importante, de desmistificar tudo isso, porque realmente tem, né? Pode ser que depois alguém me pergunte assim, amarração é verídica? Trabalho pega? Eu vou responder, sim, existe, mas existe porque você não estava protegido. Existe porque o seu pensamento é egoísta e foi buscar isso. Então, você encontrou alguém que se afinizasse com isso. Porque se o seu pensamento fosse um pensamento digno, você não ia encontrar determinadas pessoas, né? É a mesma coisa. Você pode querer se curar e procurar um psicólogo, um terapeuta. Mas, às vezes, você vai procurar aquele terapeuta que nem está interessado em te ajudar. Mas como você também não está interessado em se curar, você cria aquela relação ali, entendeu? E ali fica. É nesse sentido que a gente fala qual é a verdade de cada um. Porque máscara é o que mais a gente sabe colocar, sabe, gente? Eu estou falando isso, né? Porque, né, eu também tenho as minhas, eu aprendo muito com todas as entidades, todos os dias. Todos os dias, toda semana, elas vão me dar um recadinho novo, que é o quê? Olha, será que essa é a sua verdade? Será que você está indo pelo caminho certo? Será que essa é a sua proposta? Então, esse é um exercício que a gente vai sempre fazer com a gente mesmo. Então, ao invés de eu tomar uma atitude rápida, eu tenho que parar e pensar, então, mas será que isso vai ser bom? Vai ser bom para o grupo, para o coletivo, né? E isso em tudo na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos afetivos, na nossa família, com os nossos vizinhos, com o coletivo que a gente vive. A gente sempre vai estar na encruzilhada de Exu. Vocês estão entendendo o que é a encruzilhada? A encruzilhada é isso, é sempre a nossa dúvida. A gente sempre vai estar numa encruzilhada. Agora, a questão é,
Quando você está na encruzilhada, você vai saber escolher o caminho, porque Exu pode te fazer escolher o caminho certo. É só você ter fé, é só você pedir para que ele te oriente no sentido da verdade suprema. Ele vai te direcionar. É lógico que você tem que estar ligado a uma egrégora verdadeira também. A gente costuma falar na nossa casa que são os Exus de lei. Os Exus de lei são esses que não estão por aí brincando com a vida das pessoas, nem fazendo amarração, nem colocando espartilho e tomando champanhe e fumando o tempo inteiro. Não é isso. Orixá não é isso. Entidade séria não é isso. Isso, gente, são os equívocos que, infelizmente, a nossa religiosidade vai ter e várias outras religiosidades também vão ter. Fake news, né? Fake news. Infelizmente. Eu tirei. Terminou a apresentação? Então, não, eu só tirei porque a Loló também levantou a mão. Aí eu quero que as pessoas vejam vocês conversando, aí depois eu volto para a tua apresentação. Não, tudo bem, tudo bem. Tá? Loló, por favor. Obrigada, Renata. Boa noite, Lindy. Boa noite, Loló. Olha, são várias coisinhas. Então, eu vou falando, depois você pode até juntar tudo, tá? Tudo bem? Tá bom. Pode ser? Pode falar assim. Quando você estava fazendo assim, a primeira colocação a respeito do significado de Exu, Sim. olha, já vou falar, vou ser bem clara, né? Você colocou no começo da conversa e eu tinha realmente aquela situação assim em mim de, vou dizer, do conhecimento aí do senso comum sobre o que é Exu, tá? É que assim, que não seria alguma coisa boa, né? Vamos dizer assim. Mas aí, com sua apresentação, já foi mudando aqui as coisas aqui na minha cabeça. Mas no primeiro momento, quando você colocou sobre as cores do Exu significa esfera, e aí você falou sobre as cores do vermelho e preto, até por isso que você está usando, né? Que está lá no livro da Mônica Bonfiglio. Bonfiglio, E você falou dos... Tá, obrigada. Dos 7... É o símbolo de 7 ferros virados... 7 caminhos do homem. 7 o quê? 7 caminhos do homem, que é o símbolo de 7 ferros. Isso, 7 ferros virados para cima, que seja. Aí eu lembrei da referência dos nossos chakras. Você pode falar alguma coisa sobre isso ou não? Tem, na verdade, assim, algum viés de ligação dos chakras com esses 7 caminhos? Tem, principalmente por causa do vermelho. Aí eu já fiz as minhas conexões aqui. Que é o chakra básico, não é? E o Exu seria o princípio. Sim. Certo? Então, espera um pouquinho. Deixa eu fazer as outras colocações. No nosso corpo, como é assim, no nosso corpo, o Exu fica onde? Aí eu li na tela e você coloca como a referência do inconsciente, o subconsciente e o consciente. Né? Que eu queria saber como é que eu encontro o Exu, assim, como é que eu sei que ele está ali, como? Né? Então, por isso que eu pergunto como que eu encontro ele no meu corpo. Aí também, como é que eu vou saber sobre o Exu como ele sendo um princípio em mim? Como eu descubro isso, como eu aprendo, como eu sei isso? Como que o Exu se manifesta em nós? Na verdade, a pergunta toda é isso. Por isso que eu falei, deixa eu ir colocando, que é já para você dar uma resumida. E como também que eu vou me deparar com ele, que você falou alguma coisa aí, já me veio. Como é que eu me deparo com o Exu? Existe... Olha, aí a gente estava conversando, eu não sei, veio um perfume aqui, aí me ocorreu. Existe algum cheiro, algum perfume para que eu sinta... Você usa uma palavra aí, né? Que o Exu é um princípio, é um orixá. Um orixá. Mas eu posso entender um orixá como um ser, como um espírito, como uma energia. Como eu sinto isso? Então, assim,
Existe algum cheiro, algum perfume para sentir o Exu ou para eu saber que ele está por aí, que ele está se apresentando? Olha, Em você fez mim, muito. ou para mim, ou no ambiente, alguma coisa assim? Eu estou Você muito confusa, né, com tudo isso. Então, assim, como você fez várias perguntas, eu vou tentar fazer uma síntese assim, se eu perder alguma, você volta, tá? Mas assim, o que que é o orixá? O orixá, ele é a energia. Só que, dentro da religiosidade africana, o orixá, ele tem uma forma e ele tem uma cor. Isso, aí eu teria que voltar um pouco na palestra do ano passado, quando eu falei de todos os orixás principais, né? Que fui falando de todos os orixás, como que ele se representa, qual a energia que ele trabalha e quais as cores que o representam, né? Então, por exemplo, no caso de Exu, o vermelho é por conta da vitalidade. E o preto é por conta da absorção de conhecimento. Por quê? Porque o Orixá Exu, ele quer que a gente absorva os conhecimentos. É a nossa psique, a gente precisa absorver esse conhecimento. Então, por exemplo, todo grupo de estudo, existe a energia Exu. Por quê? Porque é a energia do conhecimento, é a energia de se buscar a verdade, é a energia de se conhecer a verdade, seja ela qual for, para se entender. Entender o quê? O caos. Essa não é uma sala de oração? A gente não se reúne para fazer a vibração, para estudar? Quando a gente faz a vibração, a gente está vibrando pelas pessoas que, de alguma forma, estão passando por questões de doenças físicas ou emocionais, ou psíquicas, ou psicológicas. Elas estão em um caos. Mas quando há vibração, há aquela energia de amor na vibração, a energia de Exu passa fazendo o quê? Pegando tudo, porque ele é um mensageiro, então essa energia ela passa e ela vai ser trabalhada. Ela vai ser trabalhada. Então não é assim, mas Exu só está na religiosidade umbanda? Não, Exu está em todas as religiosidades. Aonde você está pedindo, se ele é o senhor dos caminhos, se ele é o mensageiro, é ele que vai estar passando lá e vai estar trabalhando essa energia. Então é automático, eu não preciso chamá-lo. Basta Não. a sua fé. Basta a sua fé. É. Ele já está movimentando, ele já está organizando esse caos, que é o caos da doença física, da doença psicológica, da doença mental, enfim. A cura que as pessoas estão procurando, ela de alguma forma está sendo trabalhada. Agora, é importante vocês saberem que vocês também lidam com essa energia. Porque às vezes a gente faz o trabalho espiritual, mas a gente não sabe a energia que está sendo atuada. A gente faz o trabalho, né? Uhum. Cada um aqui, gente, cada um tem um guia espiritual. Isso é ponto. Se é o seu anjo de guarda, se é... Por exemplo, o meu filho, quando ele conheceu o Renato, ele falou uma coisa linda, eu falei, realmente, o Renato é essa energia. Ele falou, mãe, o Renato é um filho de Oxalá. E é mesmo. Por que que o Renato é um filho de Oxalá? Porque ele traz a energia crística, que é a energia do amor incondicional. Ele ama todos nós. Ele une todos os diferentes. Oxalá é isso. Oxalá não quer saber se você torce para o São Paulo, para o Palmeiras, entende? Ele vai te amar do mesmo jeito. Ele não quer saber se você é um bandista, católico, budista, hinduísta, evangélico. Ele vai amar todo mundo. Essa é a energia crística de Oxalá. É essa pessoa que a todos abarca. Agora, cada um aqui vai ter a sua energia específica, que está ligada no caso, ao seu guia espiritual, que é para você fazer o trabalho que você está fazendo. Porque cada um realmente tem que estar no lugar que está. Então, no Mais Atitude, a partir do momento que todos se unem para fazer esse trabalho, vocês criam um coletivo, vocês criam essa egrégora, mas essa egrégora tem a energia do guia espiritual de cada um.
E tem todas as energias atuando. Lembram quando vocês falaram do Diksha, né? Que é aquela chama ouro que passa para as pessoas, é Diksha, né? Diksha, isso. Diksha. Então, que a Meire até me falou que ela estava sendo iniciada no Diksha, e eu até cheguei a comentar, gente, a cor de cura de Oxum é a vibração no amarelo ouro. Então, está tudo relacionado, sabe? Está tudo relacionado. Quando a gente consegue entender a relação de tudo, fica mais fácil, né, da gente trabalhar, digamos, seja na vibração aqui de vocês, seja no trabalho que vocês vão fazer. Agora, por exemplo, sabe aonde que vocês também estão com a energia de Exu? Vocês não vão fazer trabalhos na rua? Quem está na rua? A partir do momento que você foi para a rua, você pode saber de uma coisa, a energia de Exu está com você, porque ele é o Senhor das encruzilhadas, e ele é o Senhor dos caminhos. Se você está fazendo bem verdadeiramente, você vai estar sob a proteção dele. Se você souber louvá-lo, com certeza vai ser melhor. Mas aí eu falo, aí, gente, vocês têm que estudar um pouco a religiosidade, porque eu também não vou ensinar como saudar Exu, porque aí é uma responsabilidade para mim, entendeu? Aí tem que ser cada um na sua religiosidade, porque a gente aprende a saudar, a gente aprende a afirmar o orixá dentro de um proposto da nossa religiosidade. Dá licença um pouquinho, Lindy. Você falou sobre a cor aí, o amarelo dourado, né? Existe uma referência assim temporal que nós trabalhamos com o tempo assim dentro de um calendário, vamos dizer assim, né? O ano, o dia, datas. Existe isso? Dá para dizer que, por exemplo, começou amarelo dourado, a cor dourada intensa em determinado ano, por exemplo, em 2019? Existe isso ou não? Questão temporal conta ou não? Então, Loló, é complicado falar sobre isso, porque assim, para cada religiosidade também pode ser que uma cor seja preponderante. Para nós, cada mês é um mês de um orixá, então cada mês a gente trabalha uma cor. Por exemplo, quando começa janeiro, janeiro é o mês de Oxóssi. Oxóssi é o orixá do conhecimento, né? Então, a gente já começa trabalhando na energia das matas do conhecimento, né? Aquela energia do verde. Mas isso eu estou falando na nossa religiosidade. Agora, pode ser que, não sei, por exemplo, tem alguém que faz parte da gnose, e lá na gnose é outra cor, janeiro. Aí eu acho que o temporal está onde cada um, né? Cada um vai trabalhar a energia. Então, eu posso te falar, nós trabalhamos um orixá por mês. Então, durante um ano, a gente saudou 12 orixás. Cada mês, a gente tem ali um orixá, uma energia que a gente está vibrando por ela, que a gente está trabalhando por ela, que a gente está saudando, consagrando. E aí, o que a gente deseja, o que essa energia atue em nós e no coletivo, né? Aí as pessoas perguntam, mas por quê? Aí eu fui numa festa de Oxóssi, aí tinha uma mesa linda de fruta, e tinha bebida doce, tinha isso, tinha aquilo. Mas para que tudo aquilo? Então, gente, porque a energia, ela não trabalha sozinha, ela precisa de materiais. Então, ali onde se fez aquela mesa de fruta, aquela energia vital das frutas, ela vai ser trabalhada no espiritual. E ela ainda vai ser consagrada. Então, quando você come aquela fruta daquela mesa que você foi da festa de Oxóssi, você ainda está tratando você, porque aquela fruta foi trabalhada por aquele orixá. Então, você não está comendo só uma fruta, você está comendo uma fruta que ela foi energizada e ela tem uma atuação. Então, por exemplo, essa fruta eu não como de qualquer jeito. Eu chego na minha casa, eu paro, faço uma oração e eu faço a degustação dessa fruta, realmente imaginando que aquela fruta está entrando no meu corpo e está trabalhando todos os meus chakras.
que ela não é só uma fruta, ela é uma fruta que ela recebeu, ela se volatilizou. Então, quando eu coloquei aí no slide, até que o Renato tinha tirado, que é como Exu atua na mediunidade, é justamente nessa volatilização das energias, né? Então, por exemplo, se eu coloco... eu quero volatilizar uma energia, eu acho que eu expliquei isso na palestra anterior, que alguém me perguntou por que o uso de bebida. Gente, nunca é excesso, mas se eu coloco um cálice pequenininho, né, de etílico, essa energia do álcool ela é trabalhada, porque a energia etílica ela é trabalhada espiritualmente, inclusive para volatilizar, quebrar energias negativas que atuam sobre nós. Agora, é lógico que ninguém precisa falar assim, não, eu vou dar uma garrafa para essa pessoa beber. Gente, isso não existe. Eu já expliquei isso aqui na vez passada, eu falo novo. Se alguém for num lugar desse, eu falo, gente, saiam correndo. Entendeu? Porque isso não existe. O que existe é você colocar um pequeno elemento, fazer a oração e você nunca vai fazer uso desse elemento. Você não vai fazer uso desse elemento. Você vai apenas oferendar para que o orixá trabalhe aquela energia. Você entregou e amém, ele vai trabalhar. Tá. Viu? E sobre cheiros e perfumes? Sim, então, assim, Loló, eu vou falar intuitivamente o que me vem assim falar para você. Lindy, Se só você procura resumir, porque tem mais duas pessoas na fila e tem mais dois slides seu para passar, tá? tá bom, vamos tentar. Assim, Loló, é óbvio que se você tem uma proximidade com determinados tipos de entidade de energia, isso vai se manifestar, sim, através de cheiros, tá? Mas eu diria assim, não fique encanada se a entidade é Exu ou não. Sempre que você sentir uma coisa boa perto de você, simplesmente agradeça. Agora, se você quer saber mais, aí eu falo assim: vá fazer um curso de teologia da Umbanda. Nunca faça nada que você viu na internet, tá? Porque tem gente que tem dessa e fala assim: eu vou procurar como que eu faço uma saudação para Exu. Não. Você precisa fazer um curso porque você precisa entender o mecanismo de se mexer com isso. Entendeu? Diria isso para você. Obrigada, viu? De nada. Renato, quem é que Vou está passar perguntando? para a Inês agora. Tudo bom? Boa noite. Gratidão, Oi, Nicão, Inês, tudo bem? Lindy, por toda a explanação. O homem, ele sempre usa símbolos, né, para explicar a espiritualidade, explicar o que ele sente. Então, tudo que existe no universo visível, né, ele sempre está ligado a algo do invisível, né? Sim. E banda eu não conheço muito, mas conheço um pouquinho. E quando você foi lendo sobre a mitologia, e ele pediu ao pai, né, para comer no bicho doméstico, aí até que ele comeu o oceano. E na hora que você estava falando aquilo, me veio muito uma sensação de que ele iria unir tudo, né, todos os elementos, como se ele fosse purificar. E quando ele trouxesse novamente, estaria purificado. E eu penso que talvez nós agora estejamos, né, o nosso planeta esteja passando por esse momento, né, porque fala que está tendo uma luz muito grande e aquilo em nós que precisa ser visto e trabalhado vai ser manifestado. E aí ele foi morto, porque, na verdade, nós ainda estamos nesse processo. A gente ainda, talvez, eu sempre falo que o divino é tão maravilhoso e a gente ainda não tem essa capacidade de manifestar. Então, assim, foi a percepção que eu tive de quando você leu. Eu falei, nossa, porque eu sei que não é ruim. Aí já tentei associar o conhecimento e me veio justamente isso, que ele ia entregar algo muito maior, mas que talvez nós não estejamos preparados
Mas que esse movimento planetário é justamente esse trabalho, é ver esse Exu, né, trabalhando em todos os elementos da Terra, como, pelo que você está falando um pouco, tem toda uma graduação e todos divinos, aqueles que não estão aqui também trabalham, né? Ninguém deixa de trabalhar. Ou no Não, plano. ninguém deixa de trabalhar, está todo mundo trabalhando. Olha, eu acho que você fez uma leitura muito fantástica, muito pertinente sobre a lenda, né? Sobre o mito que a Mônica passa para gente, porque todo mito, eles são signos, né? Eles são signos e símbolos que estão ali naquelas palavras, que estão naquelas linhas. E às vezes ela pode ser passível de uma interpretação errada, ou uma interpretação muito assim, do acontecido em si. Nossa, mas o pai manda matar o filho, né? Então, só olha para a questão ali da morte, sem pensar que a morte também significa transformação, que a morte também significa passagens, né? Passagens para outros planos, outros mundos. Então, eu acho que você pegou aí a interpretação da lenda. Obrigada. Eu fico feliz, mas é isso mesmo. Essa fome, a vontade de comer tudo, é justamente a vontade que Exu quer nos proporcionar. Porque, como ele é vitalidade, ele quer proporcionar às pessoas o quê? A força de viver. Então, se você está depressivo, eu falo, gente, vai tomar um passe, e se possível, tomara que você vá numa gira de Exu, porque se você estiver ali naquele momento na gira de Exu e você está com essa questão depressiva muito forte, o que ele vai querer atuar em você é justamente a energia de você ter vontade de viver, de você ter vontade de fazer as coisas, porque essa é a energia. Energia de viver, vontade de realizar. Ah, então eu quero abrir uma empresa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero dançar, eu quero distribuir marmita, Isso tudo você precisa ter o quê? Você precisa ter força de vontade. E para você ter força de vontade, você tem que ter vontade de comer o mundo, né? Você tem que se alimentar de tudo. Então, você fez uma leitura bem pertinente, viu, Inês? Obrigada. Obrigada, viu? Gratidão. Marcos e Júlia. Oi, Marcos. Oi, boa noite. Boa É, noite, é, tudo bem, Júlia? é a Júlia mesmo que quer falar, já Ela quer perguntei antes. perguntar? Pode É, perguntar. ela já levei, né, em centros espíritas kardecistas, né? Não gostou muito. Meditação também, budismo, ela não gostou muito também. E ela gosta, já levei gira, ela gosta de gira, gosta bastante. E era Leva ela Yansan. lá na tenda. E, e era Leva ela lá na Yansan. tenda beira-mar. A gente tá em Santa Catarina. Ah, que pena, É, Marcos. é. Então, mas é que ela vai e a entidade dela é a Yansan, Eparrei. Eparré. Sou filha E, de... e, Viu, Júlia? e ela tá perguntando, né, se os Exus curam, se eles têm poder de cura. E aí a minha pergunta também é que tem vários tipos de Exus, né? Sim, 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 tem vários. Tem vários. é isso. Júlia, se você me permitir, no final, a gente vai tocar um ponto para Exu para você, tá bom? Já que você gosta de gira, a gente vai preparar o atabaque aqui para você ouvir um ponto bem bonito, tá? Você vai gostar. Então, os Exus, eles curam, sim, eles curam muito. Existem relatos maravilhosos, né? Então, aqui vou falar, né? Eu sou médium da tenda Beira-Mar, aqui na Vila Matilde. Já convidei várias vezes o grupo, quem quiser ir lá assistir um trabalho. Preto velho, boiadeiro, marinheiro, os ibejis, né? Que são as crianças. E os Exus, todos eles têm trabalhos de curas maravilhosos. O Exu, ele cura,
mas o Exu tem uma questão assim, a pessoa precisa merecer. Ela precisa, espiritualmente, ela tem que ter o merecimento dessa cura. Porque se for algo que a pessoa tem que passar, o que o Exu vai trabalhar é que a pessoa passe por aquela dificuldade bem. Mas ele vai explicar que está dentro da lei, da justiça divina do universo, que essa cura não pode ser por completo, mas ele fala isso para a pessoa, ele deixa claro, ele fala, não, você tem o merecimento da cura, então você vai conseguir com a sua fé. Ou ele vai falar, olha, talvez você consiga a cura, mas tudo depende da lei universal, lei da justiça divina do universo. O que é isso? Isso tem a ver com o processo de encarnação, isso tem a ver com o aprendizado do que, né, esse espírito veio fazer na Terra, isso tem a ver com diversas condições, porque Exu é neutro, mas ele não interfere no livre-arbítrio, assim como entidade nenhuma interfere no livre-arbítrio. Quando alguém interfere no livre-arbítrio de alguém, como eu já disse, não são entidades que fazem um trabalho sério, elas estão dentro daquela denominação... Lá no quarto. Elas estão dentro daquela denominação que o Kardec deixa muito claro que são o quê? São os espíritos zombeteiros, os espíritos brincalhões, aqueles espíritos que rondam por aí, e tem muito, tá, gente? E eles se apropriam, às vezes, daquela energia que a pessoa está emitindo e cola ali naquela pessoa e ali fica brincando com aquela pessoa. E aí o Exu também vai tratar disso, porque a melhor entidade para fazer um descarrego, quando você está num processo de energias negativas muito complexas, é um Exu. Aí ali vai ter um descarrego, vai ter uma proposta de renovação. Então, é um trabalho muito bonito dessas entidades na espiritualidade, e aí não é só Exu, a pombagira está sempre junto, e as pombagiras também têm um poder de cura muito grande. No ponto que a gente vai cantar, vai se falar justamente de quem são os Exus, porque aí, como o Marcos disse, são vários Exus, várias falanges, né? Então, as mais conhecidas são o Tranca-Ruas. Muitas pessoas às vezes me perguntam, né, quem é Tranca-Ruas, por que esse nome? Aí eu falo, gente, tem que ser uma aula só para falar de cada falange, o que cada falange trabalha. Então, tem as falanges da Calunga, né, que são os Exus que atuam no cemitério, justamente trabalhando e volatizando toda a energia vital dos corpos que ali chegam e direcionando os espíritos, né, que muitas vezes estão ligados à matéria. Existem os Exus que estão trabalhando nos hospitais, nas penitenciárias, nas ruas. Provavelmente, quando vocês saem para entregar marmita, vocês devem ser acompanhados, né, por alguma dessas falanges. Enfim, gente, são muitas falanges que não daria para falar hoje. Aí a gente teria que falar num outro momento. Mas todos estão trabalhando sempre para o bem, sempre para que a humanidade entenda o que é essa energia primeira. Essa energia estava lá com o povo Nagô, e essa energia foi se espalhando para o mundo, porque Exu é isso, é movimento, e ele quer chegar às pessoas. Então, esse documentário do Tiago, só para a gente também ir encerrando por aqui, né, porque já são 21h50, se tiver alguma pergunta a gente responde, o Tiago fez porque o Nazi, o Exu dele pediu para que fosse feito um filme para se falar de Exu. E o Nazi é coprodutor desse filme. E lá tem uma cena dele sendo consagrado lá no Oduduwa, lá na Nigéria. Então, aquela cena que ele está sendo pintado e que tem aquela outra sacerdotisa da Lituânia, porque ali é para mostrar que o Exu está em todos os lugares. Então, tem uma sacerdotisa da Lituânia, que é aquela branca, né, no meio de todo mundo, né, da África, aquela do olho verde, bem branca, ela é da Lituânia, mas ela tem um trabalho de sacerdotisa, ela tem um trabalho de cura na região que ela mora, então ela também sauda Exu. Por quê? Porque ela trabalha com os Exus, com as pombagiras lá. E também vai falar dos Exus da pombagiras que trabalham na Espanha, então das curandeiros da Espanha que trabalham muito com essa energia,
né? Não só no benzimento, volatilizando a água para a cura. Então, o documentário ele vai trazer como que essa energia está sendo trabalhada espiritualmente no mundo. E ali eles estão sendo feitos, o que é que eles estão sendo consagrados naquele orixá, que é uma responsabilidade muito grande você passar por esse processo, né? Por isso que eu digo, na religiosidade de Umbanda, a gente tem que entender que é tudo uma hierarquia, né? Então, por exemplo, eu, meu filho, nós já passamos por diversas consagrações, então a gente tem um entendimento, mas para quem não tem, eu sempre falo, nunca busque conhecimento só pela internet, né? Se você quer fazer alguma coisa, você precisa fazer um curso, você precisa entender como que essa energia acontece, porque senão você pode estar aprendendo errado, manipulando a energia errada, e aí não vem falar comigo que, entendeu? Porque deu ruim, porque não é assim. A gente tem que trabalhar, a gente tem que saber trabalhar com as energias. E aí não é só o mental, né? No caso da mediunidade umbanda, não é só o mental. O corpo, ele precisa estar preparado, porque a gente se movimenta, né? A gente tem as danças, a gente tem os ritos, mas tudo isso faz parte. Então, o Exu também tem os ritos dele, as pombageiras têm os ritos dela, e no trabalho espiritual é para isso, é para movimentar essa energia como a favor daqueles que estão buscando um caminho, uma luz e uma cura. Eu espero que tenha conseguido falar e responder o Marcos e a Júlia. Deus, obrigado. Obrigado. Vou te falar como que nós vamos trabalhar esses últimos 5 minutos aqui. A Cida Paiva vai conversar contigo, tá? Depois dela, tem um amigo nosso que vai fazer o agradecimento a você. Aí eu volto para você e você vai decidir, porque você deixou um ponto para trás, né? Que você não cantou aquele ponto. Agora tem esse que você prometeu para a Júlia. Enfim, aí você decide como... Não, mas é é esse o daí. mesmo? Eu vou Então tá cantar bom. esse para a Júlia. Então Vou tá bom. cantar esse Então, pra Júlia. eu vou passar para a Cida e depois eu passo para o nosso amigo que vai estar te fazendo um agradecimento e aí volto para você finalizar. Tá bom. Cida, por favor. Então, boa noite. Lindt, mais uma vez, assim, gratidão, né? Da maneira como você fala e quebrar esse tabu, né, que as pessoas têm de Exu, enfim. Mas eu quero só fazer um depoimento. Eu já fui muito ajudada, muito. Já fui curada em 96, quando eu tive a síndrome do pânico e depressão profunda. Eu entrei num processo de culpa, abri as portas, né? E aí aconteceu um monte de coisas, né? E fui muito ajudada e fui curada. Para sair da síndrome do pânico e depressão profunda, que eu quase morri, eu tive tratamento com eles, com 2 Exus, que eu reverencio e agradeço sempre, e os corais de Bach, né? Então, é só um depoimento, realmente, para que as pessoas julgam sem ter conhecimento, não é? E você explicou muito bem o que é energia, enfim, muita gratidão, viu? E fico de novo convite, a gente não conseguiu fazer a live juntas ainda, mas quando você tiver disponibilidade, vamos marcar, tá bom? Gratidão, Verdade. viu? Imagina. Estava com o microfone fechado. Denis, por gentileza, fazendo o agradecimento em nome do grupo, por favor. Bom, boa noite a todos aí, boa noite, Lindy. Primeiro agradecimento aí também. Seu som a gente não está ouvindo, Denis. Está muito longe. Ah, tá. Agora melhorou? Fala de novo. Melhorou? Muito pouco. Eita. Vou falar bem próximo aqui do microfone. Melhorou assim ou não? Lindy, você está ouvindo o Denis? Estou ouvindo, sim. Por favor. Então, boa noite a todos novamente aí. Primeiro agradecimento ao grande Nivaldo pela vibração fantástica aos nossos antepassados. E além de em trazer esse assunto, como a Loló iniciou, de fato um assunto onde
quebra um tabu gigantesco, porque nós crescemos aprendendo que Exu era coisa ruim, né? E graças à egrégora, graças a esse movimento, não só a questão de Exu, mas várias outras questões que nós aprendemos desde crianças, que não eram positivas, aqui foram desmistificadas. E hoje, falar sobre Exu dessa maneira foi totalmente desmistificado de algo que a gente acabou aprendendo erroneamente. Como você muito bem colocou, trazer essas questões. Hoje é a internet que fala, mas antes não existia internet e também aprendemos errado, né? Sim, sim. Saber nas fontes ideais, saber na origem correta. Como, por exemplo, você traz a questão da África, e traz, procura teologia, vai estudar em locais confiáveis, enfim. Isso, o que você trouxe hoje, nos mostra, principalmente, que a religiosidade, seja ela qual for, como muito bem você colocou, elas todas vão por um único caminho, que é para você próprio se encontrar. E aí Exu traz essa energia, os orixás trazem essa energia, as entidades estão aí para ajudar nesse movimento da energia, né? E quero agradecer em nome do grupo aí por essa noite fantástica e por a gente encerrar o ano com um assunto tão bom de ter aprendido hoje, e foi com você. Obrigado aí, ótima noite. Eu que agradeço, Cláudio, Denis, foi muito bom estar aqui nessa sala falando sobre esse assunto, e pode ter certeza que Exu já vai entrar o ano com vocês, essa energia de força, de vitalidade, de vida, de alegria, de determinação e de renovação. É isso que todos vocês vão levar para o ano de 2024, tenho certeza. Então, Júlia, a gente vai cantar aqui, já que você gosta de gira, então a gente já se animou, né? Porque a gente se anima para cantar. Preparados aí? A gente vai fazer na maraca porque já está bem. Você quer que coloque na tela a letra da gira? Não precisa, porque a gente está com a letra aqui. Tá bom. Tá bom? Claro, Exu é Mojubá. É meia-noite em ponto, e o galo cantou. É meia-noite em ponto, e o galo cantou para anunciar que o Tiriri chegou. Cantou para anunciar que o Tiriri chegou. Ele vem da calunga de capim, católico, tridente na mão. Esse Exu de fé que nos traz axé e nos dá proteção. Exu Odará e vem nos ajudar. Com seu punhal ele fura, ele corta, demanda, ele salva, ele cura. Exu é Mojubá, laroie, laroie, Exu. Exu é Mojubá. Eu perguntei a ele o que é Exu, ele veio me falar. Laroie, Exu, laroie, Exu. Exu é Mojubá. Eu perguntei a ele o que é Exu, ele veio me falar. Exu é caminho, é energia, é vida, é determinação. Exu é espécie, cumpridor da lei, Exu é guardião. Exu é trabalho, é alegria veloz, Exu é viver. É a magia, o encanto, é o sangue na veia, você duvidando. Exu é lazer, laroie, laroie, Exu. Exu é Mojubá.
traço a falange, chutiriri, para trabalhar. Laroyexu, Laroyexu, Exu é Mojubá. Traço a falange, chutiriri, para trabalhar. Vem seu tranca-ruas, Maria Padilha, Exu Marabu. 7 encruzilhadas, seu Zé Pilintra, aqui chegou. Maria Mulambo, Maria Farrapi, Dona Figueira. Dona Sete Saias, Pombogira, Menine, Rosa Vermelha. 7 catacumbas, Exu Caveira, firmo ponto aqui. E Exu Capa Preta anunciou a festa, deixa o tiriri, é meia-noite em ponto. Laroyexu, Exu é muito bom. Que a energia de Exu esteja presente na vida de todos vocês, na passagem, em todo o ano de 2024. Prazer imenso estar aqui com vocês, viu, gente? Salve! Gratidão mais uma vez, Lindy. O seu filho, eu não me recordo o nome, perdoe-me. É o Vitor. Boa noite, Renato, prazer. Vitor, muito obrigado, viu? Deixa eu falar 3 coisinhas importantes para vocês. Primeiro, eu queria saber de você se eu posso compartilhar lá no grupo esse PowerPoint que você fez a apresentação, né? Porque aí, se alguém deixou passar alguma coisa, vai poder olhar com mais calma, né? Agora, em janeiro, no dia 27 de janeiro, nós vamos promover um encontro presencial com o pessoal da Egrégora, juntando lá em Piedade, num evento de uma vila ecológica, que é a minha filha e o marido que dirigem, inclusive. Se vocês tiverem interesse de participar, depois me fala, eu mando a programação para vocês, tá? E agora, no ano de 2024, nós vamos passar a agir um pouco mais. Eu estou com um ciclo de palestras chamada Reunindo a Tribo, né? Então, se por um acaso o lugar, você chama de gira, não, o lugar onde você frequenta, É a tenda de Umbanda, Ogum, Beira-Mar e Pai João de Minas. É a casa que nós trabalhamos, eu e meu filho, porque os dois são médios de Umbanda. E a tenda, se a tenda estiver aberta para isso, né, nós temos uma comunidade muito grande de seres trabalhando pela paz na Terra, né? Pela união entre os homens, pela evolução dos homens, e seres dentro de várias religiões, dentro de várias filosofias, dentro de várias ideologias. Só que você sabe muito bem que o que mais se divulga são as coisas mais tortas ou as coisas mais confortáveis de você estar recebendo, né? Enfim. Então, a ideia é poder estar indo em cada um desses lugares e convocando a todos a nos unirmos, a respeitarmos, a compreendermos a força de cada lugar, né? Para que a gente possa realmente trabalhar contra todas essas energias negativas que existem à nossa volta, tá? Então, para o próximo ano, se você quiser combinar com o seu pessoal lá, eu me convido a ir um dia lá para conversar com vocês sobre isso, tá bom? Vou conversar com o meu pai da casa. Uhum. Será uma honra. Deixa eu abrir aqui a galeria com todo mundo para a gente se ver. Afinal de contas, o pessoal está aí nas férias, né, dando essa força para nós, para a gente fortalecer a nossa energia, né? Muito obrigado a todos. Ao pessoal, a Valéria, que veio aqui pela primeira vez também, obrigado por estar Minha aqui. amiga, Valéria. Acho que Paulo Henrique também deve ser um convidado seu, também creio que seja... Sim, Paulo Henrique, é o pai do meu filho. Ah, que bom. Então, muito obrigado.
Marcos, quer falar alguma coisa, Marcos? Sim, a Júlia está perguntando se para ir na tenda, que ela frequenta a gira daqui, precisa de autorização? Não, é aberta a casa. Todo sábado. Então, deixa eu fazer aqui a divulgação. Todo sábado, às 20 horas, tem o atendimento, né? Que é a gira de cura, que é chamado. E lá tem um trabalho que eu acho que eu já divulguei aqui todas as quintas-feiras. Lá tem a cura com magia. A magia sagrada do Rubens Sarraceni. Então, tem os magos, né, que fazem os cursos, se consagram na magia, e aí é um trabalho que não está ligado aos atendimentos da Umbanda, porque o mago não trabalha com incorporação. E a magia de cura é toda quinta-feira, é magia de cura, então, assim, se você tem algum problema físico, espiritual, psíquico, se você está precisando de ajuda, é totalmente gratuito, tá? E é às quintas-feiras também, às 20 horas. Aí, a semana toda, lá tem os cursos, né? Então, tem Teologia de Umbanda, segunda e quarta-feira. Terça-feira é gira de desenvolvimento mediúnico, então é para quem está fazendo o curso e que está se desenvolvendo, né? Médiuns que estão se desenvolvendo, estão entendendo seus processos na mediunidade de Umbanda. Então é isso, a programação é de segunda a sábado, o Pai Nilson, né? O Pai Nilson é o nosso pai de santo, e tem toda a equipe dele lá, né? Tem a nossa Babá Orixá, que é a mãe dele, o pai Sérgio, que é um dos pais da casa, pai Didi, que é o nosso pai pequeno, mas também é quem está à frente da magia divina, né? Na magia de cura. Então, é a semana inteira trabalho. Agora está todo mundo em férias, retorna na semana do dia 19. Olindy, tem alguma mídia que fala dessa programação aí, para quem quiser saber? Eu posso colocar lá no grupo certinho toda a programação da casa e o endereço também, tá Eu ia bom? falar para que está no Sul, nós temos uma grande referência em pesquisa sobre a Umbanda que fica em Porto Alegre, que é o Norberto Peixoto, e o terreiro dele é aberto também. Ele escreve muitos livros, então quem estiver na região sul do país é um terreiro que vale a pena visitar, do Sim. Norberto Peixoto em Porto Alegre. O Norberto Peixoto é aquele autor que trabalha com Ramatiz, que na outra palestra eu trouxe. Ele tem um trabalho muito bacana e a casa dele fica lá em Porto Alegre. Talvez seja de mais fácil acesso, é uma casa aberta também, completamente gratuita, não tem nada, custo nenhum para você ir lá e participar, né, das ritualísticas da casa dele. O Marcos tem parentes em São Paulo, de vez em quando ele e a Júlia vêm para cá, quem sabe numa dessas ele não visita aí a sua tenda, né? Se você vier, Marcos, se você vier, manda um oi aí para mim pelo WhatsApp, e aí a gente marca você visitar lá. Eu acredito que a Júlia vai gostar bastante. É uma casa muito grande, tá, gente? Lá é enorme. Então, todo mundo que vai lá, as crianças, todo mundo gostam bastante. E graças a Deus, a gente tem bastante depoimento de pessoas que obtiveram a cura. Desculpa, lá na casa. Então, a gente fica muito feliz pelo trabalho. Muito bom. Ô, Renato, rapidinho. Por favor. Só para eu não dormir com essa curiosidade. É assim, essa tatuagem que você tem é Nossa Senhora Aparecida? Aí no meio, hein? Sim, é Nossa Senhora Aparecida. É Nossa Senhora Aparecida, porque é o que a gente fala, todo umbandista também é católico, tá? Então, a gente tem práticas muito parecidas com o catolicismo, e Nossa Senhora Aparecida, no sincretismo, é a nossa grande mãe Oxum. Então, na verdade, ela está representada de 3 formas aqui, como Nossa Senhora, como Oxum e como Santa Sara Kali. Porque Santa Sara Kali, que é a santa dos ciganos, é a mesma Nossa Senhora de Aparecida que chegou aqui no Brasil. Mas para os ciganos, principalmente na região da Polônia, ela foi reconhecida como Santa Sara Kali. Muito bacana. Que é a Virgem Maria dos Ciganos. A Nossa Senhora Aparecida dos Ciganos também.
Depois você faz uma palestra falando toda a simbologia de todas as suas tatuagens. Seria Ah, tá. Um dia eu faço. Mas prefiro falar primeiro dos orixás. Ano que vem a gente já marca uma outra aí para a gente falar. Muito bom. Gente, feliz ano novo, né? Só vejo vocês o ano que vem agora, né? Para ano que vem. Só o ano que vem. Foi um ano maravilhoso, como o Nivaldo falou no início. Aliás, Nivaldo, muito obrigado mais uma vez também pela vibração. Foram 3 anos completados agora, no dia 22, né? E 3 anos vendo esse grupo maravilhoso de amigos aí, aprendendo, ensinando, enfim. E Lindy, muitíssimo obrigado. Obrigado, Vitor. O conhecimento de vocês tem quebrado muito paradigma, tem nos ensinado muita coisa, isso é fantástico. E que todos tenham aí muita paz, muita saúde, muita prosperidade no próximo ano. Bom? Um beijo no coração de todos. Beijo, gente. Feliz Beijo. 2024. Boa noite. Boa noite. Feliz 2024. Você me atenda, viu? Ano que vem, Júlia. Então, assim. Boa noite Boa a noite. todos. Boa noite. Obrigado, Nicão. Boa noite, feliz ano novo a Feliz todos. ano Boa novo. noite. Boa noite. Boa noite. Valéria, um beijo, viu? Já falo com você. Tá bom. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.